Sejam bem-vindos a mais um episódio do AmbuCast, um episódio que vocês pediram muito, mas assim, absurdamente em todas as redes sociais. Então, eu tô aqui com o Rodrigo, o Spook. Como é que você tá, meu querido? Eu estou ótimo e é uma honra falar contigo. Realmente acho que, nossa, faz tempo que eu te conheço, mas não te conheço. Novamente, eu te conheço pelo YouTube, mas não te conheço fora do YouTube, né? Nunca tivemos a honra de conversarmos. Verdade. Isso é verdade. Eu sempre quis conversar com você, mas eu acho que é porque quando o AmbuPlay ele foi afetado, eu meio que afastei de tudo, sabe? Sabe quando você some? Eu meio que joguei uma bomba de fumaça e sumi. Foi isso. Mas você teve seus motivos e foi uma reação que já era esperado. Rever o projeto, ver o que realmente poderia ser feito, como continuar a vida, mesmo tendo aquele susto e que acabou levando todo mundo. E eu também caí nessa. O Clone também caiu nessa. Todos os canais que tratavam dessa mística do sobrenatural foram junto. Fomos arrastados. Sim. E sem aviso, né? O que é pior ainda. E aí a monetização despencou horrores e eu me assustei também. Eu falei, caracoles, vamos ter que achar meios, né? Aí é que, obviamente, eu tenho outras fontes de renda, outros Sim. serviços que eu presto fora do YouTube e a gente acabou segurando as pontas aqui em casa, mas fiquei com medo, caiu horrores, horrores. O meu foram 3 strikes pela Cartoon Network. Quando eu retirei, o YouTube ele baniu o AdSense por 2 anos. Eu perdi o Nossa, AdSense. Eu não ganhava R$ 1. E aí, em janeiro desse ano, olha que coisa doida. Em janeiro desse ano, simplesmente eu acordei um belo dia e o AdSense voltou. Sem explicação. você estava de castigo e você não sabia. Foi tipo assim, ó, vou te colocar de castigo 2 aninhos. Você vai perder tudo por 2 anos e a gente vai cortar todo o seu alcance e tudo, mas em janeiro você volta, tá bom? E voltei, tomei a decisão de Foi um voltar. novo menino. Fui o menino levado, como diz a própria gerente de talento. Seu conteúdo é muito perigoso para a plataforma. Aí eu, nossa. Tá bom. É que ela não conhece alguns por aí. Não Sim, fica com medo. é o que eu falo. Ela não conhece o canal das limpadoras de casa. O dia que ela descobrir, ela vai ver as limpadoras de casa. Nossa, cara, hoje o YouTube tá terra de ninguém, cara. Tá terra de ninguém. A gente tem gente translocada para tudo que é lado. Eu fico assustado com isso. E você agora tá tendo o que a gente chama de. É o que eu até brinco que. É igual antigamente. Você jogou Age of Empires, aqueles joguinhos de império e tal? Você tá entrando no Império de Ouro agora, né? Que é a fase do crescimento. Você tá entrando na fase de ouro, que é quando o YouTube, por causa das participações, por causa do seu conteúdo, é quando o YouTube te solta da sua comunidade e fala assim: ó, vai, deixa eu te mostrar pro mundo. Mas isso tem altos e baixos, Ambu. Tem coisa Sim, que não é justo e tem coisa que a gente realmente já devia ter colhido frutos há anos atrás. isso é verdade, concordo com você. O canal, o que eu faço, eu posso me colocar como um canal único na plataforma. Você Eu nunca é. vi pessoas fazendo análise de vídeos dentro do critério espiritual. E eu vou explicar para você todo esse processo, para que as pessoas entendam, os seus ouvintes também. Então, assim, quando entra o Spook Houses entra apanhando, porque a gente entra com um conteúdo que até então era um conteúdo temido por muitas pessoas, porque você tem Demais. uma pessoa que é um clarividente que está vendo energias dentro da casa das pessoas. Agora, imagina se eu estou vendo dentro da casa de YouTubers ou dentro dessas caças sobrenaturais que eles fazem, né? Então, o cara vai caçar fantasma, ele me manda o vídeo para ver se realmente eu valido se tinha fantasma ou não. Olha isso. La garantia sou eu. Faltava, Ambu. E aí, quando eu fui no Flowcast, é que assustou. Porque eu fui com uma bagagem de 30 anos de religião que eu estudei, Sim, eu coloquei em cima da mesa do Flowcast e eu assustei todo mundo. Só que eu encantei todo mundo. sim. E aí gerou quase 3,4 milhões de visualizações num vídeo. Eu quase bati o Vitor do Metaforando, pra você ter uma ideia. O Uhum. vídeo atropelou todos e chegou aos pés do Vitor.
E aí assustou toda a comunidade, porque atropelou canais de ciência, atropelou pessoas que falavam de ciência e a gente estava Sim. falando de religião e espíritos. E aí teve um mar de ódio e um mar de, cara, ainda bem que você existe. E aí começou a vir o outro podcast, o Christian Figueiredo chamou, já fui umas 2, 3 vezes no Christian, e estão aparecendo pessoas que eu nunca vi pessoalmente, estão surgindo. Propostas para gravar e tal, e assusta, Ambu. Assim, eu cresci, acho que 200 mil inscritos em 28 dias. Acho que para hoje é um crescimento consideravelmente rápido, É assim. mas para 10 anos atrás, eu acho que teve canais que cresceram muito mais rápidos, assim. Hoje o YouTube está um funil. E a gente, tanto eu quanto minha esposa, a gente acabou se assustando um pouquinho com as coisas que a gente acabou se deparando. É. E tempo é uma coisa que eu realmente não disponho tanto. E eu disponho de tempo para pessoas queridas, como você, como Obrigado. pessoas que, como Christian Figueiredo, que abrem as portas, que são pessoas que eu cresci vendo. E que eu me coloco como uma pessoa que eu devo muito respeito a vocês, tanto você, o Christian, Lucas Lira, que permitiram essas collabs, e o próprio Clone também. E provavelmente ano que vem a gente vai se fechar um pouco. A gente não vai dar tanto abertura assim, Mas tá tá? certo. Então você quer Por saber. questões religiosas. Infelizmente, a gente sofreu muito preconceito religioso, uma Sim. discriminação religiosa muito forte. E isso assusta, porque nós somos pessoas normais, cara. Vamos ao supermercado, vamos em shopping, gostamos de passear. E aí a gente se depara com pessoas que ficam esperando na porta do restaurante para pedir foto, cara. Sabe? E É diferente, né? eu não sou esse tipo de pessoa, cara. Eu sou uma pessoa que eu gosto de ficar num templo, em retiro espiritual, gosto de conversar com as pessoas normalmente. Eu não me vejo como uma pessoa tão diferente assim dos demais. Então, a gente está com um pouquinho de receio do que está acontecendo. O canal cresceu muito, a gente está para bater 1 milhão de inscritos, provavelmente entre essa semana e a semana que vem a gente consegue. E foram 5 anos tentando atingir 1 milhão. 5 anos. Eu acho que agora a gente vai. Isso que você tá passando, eu acho que eu me senti da mesma forma há 5 anos atrás. Quando eu peguei 1 milhão de inscritos, quando eu estourei. Foi uma coisa assim, muito doida, porque naquela época eu tava começando a sair da creepypasta e eu tava começando a ir para umas coisas mais reais. Tava começando a introduzir assuntos reais, tava começando a introduzir essas coisas. E a gente mora no Brasil. É. E o Brasil, ele é intolerante, por si só. Uma vez num shopping, aqui em Goiânia, a minha esposa tava grávida do Hector, meu primeiro filho. Um garotinho veio tirar foto comigo, eu tirei. O pai dele começou a me chamar de satanista, no meio do shopping e quase me agrediu. Só não me agrediu porque a gente chamou segurança e meu pai parece um armário. Meu pai era da época dos marombeiros. Então, Sei. meu pai é marombeiro até hoje, meu pai é enorme. Então, meu pai é um armário. Na hora que o cara viu meu pai, o segurança chegou, resolveu a situação. Então, ainda mais você que você trabalha numa linha religiosa, você trabalha com religião, é muito difícil isso, porque as pessoas são 8 ou 80. Ou elas vão gostar muito de você, ou elas vão odiar muito você. E quando envolve religião, aí que é pior ainda. E elas ficam encantadas porque a gente aborda assuntos que são muito raros da gente escutar. E é curioso, né? Porque ontem mesmo eu gravei um vídeo, né, falando sobre se as pessoas estão preparadas para a morte e Sim. o que elas vão deixar para sua próxima consciência. E isso é uma coisa que ninguém fala, cara, sabe? Tipo assim, o próximo Ambu numa próxima vida, o que você vai deixar para ele em termos de consciência? Isso é legal, a gente ter um despertar de um assunto que nunca é tratado, nunca é falado, é algo que as pessoas nunca pararam para pensar. Falando, tudo bem, de repente, numa próxima vida, as coisas podem ser bem melhores e eu acho que eu posso me preparar para algo mais legal. Sim. Isso é diferente.
A gente deu a cara para bater com testes, validações espirituais, principalmente o Ouija. Sim. Então, começamos a desafiar o Ouija de verdade e trouxemos desde céticos até umbandistas, magos, herméticos, espíritas kardecistas aqui em Uhum. casa, e as percepções são únicas e unânimes, independente. Até o cético, ele acaba entrando no meio e fala, cara, eu tive percepções que eu não sei dizer o que são. E é legal que ele sai com uma ponta de um iceberg na cabeça. Sim. E esses desafios que a gente coloca são interessantes para validar o mundo espiritual, se realmente a gente deve ou não temê-lo, se a gente pode ou não acreditar em algo, o que é confiável, o que não é confiável. E desmistificar essa ideia. Você acho que foi o mártir de todo o terror do YouTube. Mártir porque você foi o primeiro a ser Sim. derrubado naquela época. Mas você trouxe um conteúdo pioneiro, entende? Você foi o pioneiro de todos esses assuntos. E é interessante eu peguei vários vídeos seus, obviamente, com o seu consentimento, com sua Sim. permissão, para poder verificar o que acontece na sua vida E dentro você do foi o único que eu autorizei, Rodrigo. O único. eu realmente agradeço, Pelo porque respeito que você tinha nos vídeos. Porque assim, o que eu sempre reparei em você, mesmo até no seu início, onde você era um pouco mais energético na hora de falar sobre os vídeos, mas eu sempre reparei em você seriedade. Eu gosto disso. Entendeu? Eu gosto disso. Eu sou o Ricardo, brincalhão, engraçado e tudo mais, mas com o meu trabalho, principalmente com o meu trabalho de câmera, sem ser o trabalho do Olá, minhas crianças. Não, o trabalho de câmera. O trabalho do Ricardo. Eu sempre fui muito sério com isso. E aí um dia falaram, deixa o Rodrigo analisar? Falei, claro, com todo o prazer do mundo. E sempre que você analisava de forma respeitosa. E é isso que eu admiro muito em você. Entendeu? Você trabalha com respeito. eu aprendi isso. Eu aprendi entre o que é entretenimento e o que é a realidade. E realmente eu apanhei muito. Eu sei. Eu tomei strike do Renato Garcia, foi feio o negócio. Eu entrei numa onda que era aqueles youtubers de treta, que é a coisa mais estúpida Sim. que um youtuber pode se deixar levar. Que é uma vibe de querer desmistificar o que o outro está fazendo ou condenar o que o outro está fazendo. Isso é uma idiotice tremenda. Os canais têm sua liberdade, a gente não pode ficar apontando o dedo para ninguém. Cada um segue uma linha, o público Sim. que vai julgar. E realmente os seus vídeos eram impactantes. Claro, aqueles vídeos de história, creepypasta, eram histórias, eu não podia Sim. argumentar sobre aquilo. Mas quando você trouxe o primeiro Ouija, botou em cima daquela tua mesa de cristal e falou, agora a gente vai jogar, eu falei, agora eu tô no meu game. Agora eu Uhum. posso analisar o Ambu de verdade. Ele se expondo para uma câmera e trazendo um conteúdo real, palpável. E Sim. foi aí que eu comecei a ver o que acontecia durante a sua forma de lidar com o espiritual. E realmente assusta, né? Assim, eu não sei como é que você conseguiu ver os vídeos falando, cara, ô meu, você tá vendo uns negócios aqui em casa que eu tô ficando assustado. A minha avó, ela é uma mulher muito espiritual, sabe? A minha avó, ela foi espírita durante um tempo, e ela tinha o dom de receber, entendeu? Quem conta isso é meu pai, porque eu não estava vivo nessa época. Então, desde pequeno, eu vi a minha avó passar por coisas de madrugada que a lógica não explica. Eu lembro uma vez, eu tinha 8 anos de idade, e a gente era muito pobre, então eu dividia a cama com a minha avó, a gente dormia na cama de casal, eu do lado esquerdo, ela do lado direito. Numa madrugada, ela estava segurando o colchão e gritando: Jesus, por favor, me salva, porque o diabo tá na beira da minha cama agora para me buscar. Eu tinha 8 anos. Na hora que eu acordei, o quarto tava num frio desgramado. Eu nunca esqueço disso. A minha avó pálida, gritando e chorando para Jesus salvar ela. E o quarto eu não vi nada, mas a energia do quarto era como se naquele momento a morte estivesse apertando a minha garganta. Entendeu? Então eu passei, eu tive uma avó. Tanto que a minha avó, quando a minha avó fala uma coisa, a família inteira cala.
Entende? Então, por isso que quando eu vi você fazendo o seu trabalho, eu virei e falei, ele é diferente. Ele não é igual os outros. Porque no YouTube, eu falo muito o seguinte, que no YouTube a gente tem 1000 pessoas que querem se destacar, que querem ganhar o dinheiro, que querem a fama, porque a gente faz as coisas para dar visualização também, porque a gente tem que pagar as contas no fim do mês, todo mundo aqui tem conta para pagar, mora numa casa, tem energia e tudo, mas eu sempre achei você muito único. Por isso que eu até demorei muito pra gente ter esse encontro nosso, porque eu queria realmente ter esse encontro para conversar com você. Entendeu? A gente precisava de tempo para sentar e conversar, porque é Sim. muita história e muita situação, muita coisa que eu acabei vendo, pegando, analisando sua casa, sua vida. Principalmente a sua vida. E eu nunca expus o que eu realmente encontrei. E isso você pode ter certeza que nunca vai acontecer. Porque tem coisas pessoais, tanto sua, quanto do Clone, quanto do Lucas Lira, do Christian, que nunca vai ser aberto à câmera. Sim. E isso, eu desligo a câmera e eu paro para pensar aqui e falo, cara, olha como o mundo espiritual, ele chega às vezes a ser tão covarde, ou quando o mundo espiritual ele chega até ser bonito, tem esses altos e baixos. Então, eu sempre falo para as pessoas que existe uma ética no trabalho. Eu nunca vou expor a pessoa a algo que é desnecessário. Sua intimidade, ela sempre vai ser preservada, Ambu, você pode ter certeza. Sim. Tá? O que me interessa é o que acontece ao seu redor, mas o que está dentro de você é algo que vai ficar sempre com você, tá? Uhum. Eu cheguei até a analisar. Eu lembro que você foi numa casa abandonada. Ritual satânico numa casa abandonada, era uma coisa assim. E você estava com uma menina que estava junto e um rapaz que Uhum. estava filmando. Sim. Eu cheguei a analisar essa menina. Essa menina me mandou um e-mail. E ela falou que o que tinha encontrado nela era real e que ela precisava de ajuda. Eu acho que ela era da imobiliária. Sim. Só para você ter uma ideia do nível como a coisa fica densa e fica arriscada quando a gente abre demais. Verdade. Algumas pessoas pedem para dar liberdade, falam, não, você pode falar o que você quiser. E acaba, por exemplo, que nem o Rato Borrachudo na live dele, que a gente encontrou a tia que faleceu no quarto dele. E ele, porra, cara, só tem minha tia não. Porra, aí a mãe entra, liga para ele, fala, Douglas, sua tia real morreu em tal época, é verdade, ela era assim como ele descreveu. Aí ele fica bravo, fala, poxa, eu não queria que isso fosse para a câmera e tava ao vivo. Mas é interessante. Então eu falo para eles, quando a gente vai na casa das pessoas gravar, eu falo, poxa, vamos cortar, vocês não precisam expor tudo. A gente acaba cortando muita parte, que é a intimidade das pessoas. Mas quando acaba sendo ao vivo, dançou. O Ouija que a gente fez com o Christian Figueiredo, com o Clone, também aconteceu essas coisas. Sim. E é interessante, foi um momento muito legal. Mas eu acho que esse movimento que está acontecendo agora, né, o susto, por exemplo, hoje o próprio Cauê Moura me comentou, falou do Spook Houses num vídeo aleatório do canal dele. Você fala, pô, daqui a pouco o Papa me liga. Não, Rodrigo, quero conversar contigo. Não, senhor, não. Mas existem muitas dúvidas. Eu acho que você deve ter um monte de pergunta para me fazer a respeito das técnicas, a respeito da religião, a respeito de como é Sim. feito todo esse processo, tá? Sim. Hoje, eu sou budista, eu pratico de uma das tradições mais antigas do budismo, que é o budismo Vajrayana, de 2 linhagens específicas, tá? A gente está falando de 2.500 anos atrás, são os mosteiros mais antigos. Eu sigo 2 linhagens, que é a Nimpa e a Gelupa, que cada um tem uma ideia, uma vertente de como realmente trabalhar os conceitos de meditação e as práticas. Quando o Mingyur ele fez um vídeo explicando cada linhagem, é como se fosse uma linhagem específica que estuda os sutras, uma linhagem específica que utiliza o corpo como uma forma de alavancagem para iluminação, uma que usa a mente para se iluminar, e uma mística, que utiliza muitas habilidades místicas para poder desenvolver cada vez mais
a iluminação. Então eu fui para a linhagem mística e a linhagem que utiliza a mente para poder atingir esse processo. Tá? E tanto que eu estou preparando as novas práticas para o ano que vem. Tudo isso aqui são livros que eu estou decorando para... Sim. Tá? Então você tem a Sadhana de Amitai, os Vajrapani, você tem a prática de várias deidades, diferente de incenso, o Vajrasattva. São todas práticas que a gente está separando para ano que vem, para ficar em cima disso. Dentro da tradição Gelupa, existem formas de você desenvolver a habilidade de clarividência, que é a arte de ver através de algo ou alguma coisa. Sim. Não é vidência. Muitas pessoas ficam, se ela fala alguma coisa sobre o meu futuro, eu não sou vidente. Sim. Eu não faço previsão. Nem a previsão do tempo às vezes acerta, mas podia ter um vidente para acertar mais se ia chover ou não. Eu não trabalho com vidência, a gente trabalha com clarividência, que é a habilidade de ver através de algo ou alguma coisa. Isso é ensinado dentro do budismo e é ensinado dentro do hinduísmo. Tá? Sim. Existem praticantes de yoga que ajudam a despertar essas percepções. A gente tem certas consciências no corpo. Então, quando você pega um copo, você consegue ver se está quente ou frio o copo. Uhum. Se está molhado ou seco. Essas percepções de consciência, elas são levadas ao extremo. Então, você consegue ter percepções sensoriais como se fosse um sonar. Então, quando acontece de passar uma entidade em qualquer área do meu apartamento, eu consigo sentir a presença desse ser por meio dessas percepções. Quando eu pego essa percepção, automaticamente na minha mente já vem a forma desse ser, que daí torna-se a clarividência. Começo a ver o que ele é, o que ele quer, como ele é, o que aconteceu. Eu sou assim 24 horas? Não, de jeito nenhum. Eu, cara, jogo videogame, tenho 2 guitarras aqui atrás de mim que eu adoro tocar, sabe? Quer dizer, ela é elástica. Tem horas que eu posso explorar a clarividência, tem horas que eu tenho que deixar ela descansando, porque ela cansa demais a mente e o corpo do praticante. Então tem horas que eu tô gravando e, cara, eu tô tão cansado que eu tenho que refazer o vídeo, porque eu sei que não estou dando o meu melhor. E isso já aconteceu. Então eu sei que eu tô cansado, falo, não, amanhã eu continuo, paro, vamos de novo, porque pode aparecer coisas que eu não estou vendo, tá? E essas habilidades você pode adquirir tranquilamente. Ela não é um dom, ela é uma habilidade que você vai adquirindo por práticas, tá? Sim. Muitas pessoas falam, isso é um dom de Deus. Não é um dom de Deus, isso é uma habilidade, só isso, tá? E aí eu comecei a levar para o YouTube, comecei a utilizar dessas habilidades, vendo os vídeos e gravando na casa das pessoas. E a partir disso, comecei a ver uma demanda muito grande por conteúdo. Então eu tenho hoje 35 playlists, para você ter uma ideia. Sim. Com material publicado em todas. Que, assim, vai desde um podcast de leitura de livro, um livro raro, que eu acho que as pessoas precisam escutar, e às vezes não tem poder aquisitivo para comprar, eu compro e eu leio um capítulo por dia. Então o cara vai lá e tem realmente a publicação de um capítulo para ele poder escutar, indo para o trabalho, no ônibus, até o testando o demo, que é onde a gente testa o demônio mesmo. Sim, eu ouço muito esses livros que você faz. Você gosta? Eu gosto. Vou mentir pra você não, eu gosto. Eu, durante Tem muito que tempo, eu saber. ouvia de madrugada enquanto eu trabalhava. Pô, que bom. O Diabo Revelado, eu acho que é um dos livros mais legais, feitos por historiadores, e não teólogos, mas historiadores, pesquisadores mesmo, que são, vamos dizer assim, não enviesados. E a origem de Deus, que eu acho que é a coisa mais legal e que derrubou muito discurso de teólogo por aí. Sim. Quando eles realmente comprovam quem foi o Deus bíblico. E, obviamente, com pesquisas, indo até lá, mostrando o lugar onde tudo aconteceu. Quando eu peguei esse livro e li, eu falei, cara, eu estou, assim, no ápice das informações que eu preciso para mim. E aí eu divulguei. O próximo que eu estou tentando fazer vai ser sobre a história de Maria Madalena e o Santo Graal. Uhum.
também divulgado por historiadores. E depois eu entro no livro dos mortos tibetano, que aí também é um pouquinho mais complicado. Esse aí vai ser difícil, porque os escritores eles acreditam que você já sabe aquilo que você está lendo. Então, tem muito assunto ali que a gente tem que pesquisar para poder ampliar essa playlist. Mas é incrível, assim, é pouco aproveitada e eu fico muito contente que você tenha feito bom uso disso. Isso que você falou da consciência, que você falou agorinha, me lembra uma coisa que aconteceu comigo há 5 anos atrás. Eu não gosto de samba. Samba, pagode nunca me agradou. Entendeu? Mas um dia, naquelas aleatoriedades dentro do YouTube, porque o YouTube é um site aleatório do nada, chegou um samba pra mim que. Deixa eu tentar lembrar aqui exatamente o que a música fala. Poxa, eu tô confundindo com. Depois eu lembro da música em si. E aí do nada eu dei play naquilo. Alguma coisa virou pra mim, minha cabeça falou assim: clica. E eu cliquei. Quando chegou no meio da música, eu tava chorando de uma forma descontrolada. E eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade para chorar. Eu sempre tive muita dificuldade, tanto que eu tive que fazer um tratamento psiquiátrico para isso, porque eu demorei muitos anos da minha vida para aprender a chorar. E eu comecei a chorar de uma forma descontrolada. Porque aquela música, naqueles 3 minutos e 22, me lembraram coisas que eu não sabia o que era, que não eram minhas do Ricardo, mas que faziam parte de mim de alguma forma. Eu tô tentando lembrar o nome da música, mas tá bem difícil para lembrar aqui agora, e é uma música até bem conhecida. Enfim, Deixe-me ir, preciso ir para procurar, alguma coisa assim, acho que é do Cartola. Cartola, eu nem era nascido, entendeu? Não tem nem lógica essa ligação, porque minha família nem escuta samba ou pagode. Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar. É essa música do Cartola. E aí foi quando eu percebi o seguinte: tem coisas dentro de mim, dentro do Ricardo, que não são dele. Eu sei disso. Entendeu? A psiquiatria me explicou e a religião também me explicou. Eu sempre ando pelos dois lados. Então, eu sei que em alguns momentos, algumas coisas estão. Eu até conversei sobre isso com meu pai hoje. Porque eu tenho uma história de vida muito envolvida com sofrimento e muito envolvida também com maldição. A minha família, do lado de mãe, tem uma maldição muito forte. Uhum. E quando eu era pequeno, nem pequeno eu era, eu nem havia nascido, a minha avó do lado de mãe, que eu não chamo de vó, ela numa briga com a minha mãe, pegou um pedaço de pau e ia me matar na barriga dela. Ia dar uma paulada na barriga da minha mãe pra me matar. Minha mãe empurrou ela, cuspiu na cara dela e disse: Meu filho nunca vai carregar o nome amaldiçoado dessa família. Por isso que meu nome é Ricardo Lisita. Eu só tenho o nome de pai, eu não tenho o nome de mãe. Então, eu desde pequeno, eu sempre senti que tem algo aqui. E hoje eu conversei isso com meu pai. Eu falei que eu ia conversar com você, eu falei, pai, eu vou conversar com o Rodrigo. E eu falei pra ele o seguinte: tem uma coisa que eu não sei explicar o que é, mas que tá perto de mim e eu sei que tá. E eu sei que tá perto de mim. E essa mesma coisa esteve perto da minha mãe um dia, esteve muito perto a minha família, e a minha avó um dia me falou sobre essa coisa, que uma vez ela virou pra mim. Pode falar, Rodrigo. Eu sei o que você tem. Ok. É que maldição é um termo curioso, mas Sim. o que você fez e que você faz é: eu quero me afastar de tudo que for ligado a essa, entre aspas, maldição. Uhum. Então você virou as costas e você foi para um lado que ou não teria família, ou você estaria se apoiando em uma família que não teria acesso ao lado da sua mãe. Tá? O fato da maldição é que parece que sempre tem um olheiro com você. E é como se alguém tivesse sempre te observando. Ele não chega perto de você, mas ele fica te olhando. O ruim é porque seus filhos podem ter essa percepção desse ser, não você.
mas os seus filhos. Uhum. Ou seja, eles podem perceber que tem alguém estranho se movimentando pela casa em certos horários, principalmente quando fica olhando entre as frestas da porta. E pode apontar e indicar, dizendo: tem alguma coisa aqui, ou tem um bicho feio me olhando, ou tem uma presença no quarto, ou chora. Eu tive um paciente que o filho chorava pro canto e apontava pro canto. Até o cara me ligar e falar: dá pra você vir aqui em casa? Eu tratava ele há 10 anos. Aí eu chego lá na casa do cara, realmente, tinha um ser que estava de braço cruzado na sala olhando. Então, você tem um olheiro. E isso pode te gerar essas percepções de que sempre tem alguma coisa errada ou que o lado da tua mãe pode estar fazendo algo errado contra você. Uhum. Uma das coincidências que podem surgir, Ambu, é você identificar parentes ou pessoas ligadas a esse lado da família em algum lugar que você vai. As coincidências da vida. Sim. Sabe? Quando você tem a percepção, você fala: cara, tem uma pessoa aqui que eu sei que é um parente que está aqui nessa cidade ou que está tentando contato. Parece que sempre tem alguém de olho em você ou na sua vida. Você concorda com isso? Olha, eu concordo, porque houve uma época da minha. Assim, eu hoje. Acho que eu voltei a ter contato com o lado da família da minha mãe há, há 2 anos atrás, quando a minha irmã voltou pro Brasil. A minha irmã, ela passou a vida inteira morando na Europa. E ela voltou pro Brasil há 3 anos, a minha irmã. Foi justamente no ano que eu perdi o Ombu Play, ela voltou pro Brasil. E aí, a gente tava 10 anos sem conversar, porque a gente tinha uma briga, eu e ela, desde os meus 13, 14 anos. E aí ela virou e falou: olha, eu tô no Brasil, eu vou morar de volta aqui em Goiânia, e eu quero que você conhece a sua sobrinha. Eu chamo de filha, que ela é minha. Eu até falo que ela é minha terceira filha, né? Aí eu falei: tá bom, vamos nos ver. E a gente se viu e tal e tudo mais, e comecei a ter um pouco de contato. Então, a minha irmã é a única pessoa do lado da minha mãe que eu tenho contato. Todo o resto desapareceu. Mas o engraçado é que durante a minha caminhada, vira e mexe eu encontrava alguém. Essa pessoa sabia que era eu, mas eu não sabia quem era a pessoa, porque a minha cabeça apagou a memória de todo mundo de lá. Isso é uma coisa muito interessante. A minha mente sumiu as pessoas de lá. É o que você tem um olheiro atrás de você. E esse olheiro, ele se faz muito presente. E ele fica te acompanhando. Agora, é engraçado porque você não vai percebê-lo, mas os seus filhos vão. O que você tem atrás de você já é algo mais emocional. Você tem uma carga emocional muito grande nas suas costas, e isso te afeta, pode afetar seu sistema digestivo, seu esôfago e o seu estômago de uma maneira muito forte. Você pode ter um problema alimentar seríssimo, muitos refluxos, problema gastro, queimação séria. E o ápice gera quando pega teu pulmão e te causa falta de ar, problemas respiratórios, pode dar asma, pode dar rinite, sinusite, te dá uma pane. E essa Sim. pane, ela surge só com relação ao seu emocional. E muito ligado a essas situações que você não tem controle, que é o lado da família, os excessos, e isso te afeta, tá? Nitidamente, você tem a sua depressão bem clara Uhum. nas suas costas. Nota-se a presença dela, tá? Isso dá para ver pelo vídeo aqui. Sim. Entende? Então, o seu lado é puramente emocional, Ambu. É como se sua vida ficasse tão louca, cara, que você não permite que as pessoas toquem em você porque você fica num negócio que, meu, não quero, me deixa. Me deixa no meu canto. Não quero. Você fica muito aflito com isso. E é exatamente isso que acontece mesmo. Eu sou a pessoa. Eu acredito que eu me tornei recluso, entendeu? Eu sempre fui a pessoa que tinha muitos amigos, só que houve uma fase da minha vida em que eu decidi me tornar recluso. Por quê? Porque eu fiz uma escolha, Rodrigo. Eu sempre falo que quando a gente casa e tem filhos, a gente faz uma escolha. E essa escolha, ela não permite outra vida.
A partir do momento que você tem essa vida, é um caminho que você tem que trilhar e ela não permite outra vida. Então eu escolhi ter filhos, eu escolhi ter um casamento. E hoje eu posso falar pra você tranquilamente que a coisa que me faz mais feliz no mundo, se não é a única coisa que me faz feliz, são os meus filhos. São as únicas duas coisas que me fazem feliz genuinamente. De resto, lançar um livro, ter um carro, ter um canal, ou ter tido uma fama um dia, um reconhecimento, são coisas que nunca apeteceram a minha alma. Talvez quando eu era mais novo apetecia, mas hoje não. Entende? É que você viu o negócio esvairir por entre seus dedos e você sabe que isso vem e vai, vem e vai. Sim. Não tem como. Você tem os seus filhos e você tem o seu porto seguro. Aqui sou só eu e a Dani e o nosso cachorrinho. E eu tenho certeza. Sim, parece estranho, né? Mas eu tô falando porque, assim, eu já estou me preparando para minha morte. Curioso. Mas a gente já começou a Curioso. fazer as práticas para preparar a consciência para um novo corpo. Sim. Então, provavelmente eu vou passar o resto da vida num templo fazendo essas práticas e me preparando para um novo Rodrigo. Como o Rodrigo da vida passada me sacaneou nessa e não me deixou nenhum manual de instrução, eu vou sacanear o próximo também, quer saber? Mas é verdade. Pô, ontem eu tava falando isso no vídeo, eu falei, pô, o Rodrigo da vida passada me sacaneou, cara. Eu tenho certeza que eu devo ter sido ou um praticante hindu ou um agoure, né? Eu comi tanta carne que nessa vida eu não consigo mais ver carne. E eu falei, vou sacanear o Rodrigo da próxima vida, vou deixar aqui alguma sacanagem para ele. Mas é engraçado, a gente sabe que nada vai durar para sempre. Sim. O YouTube pode amanhã mudar as diretrizes e acabar com tudo. Verdade. Como já fez com muita gente. Infelizmente, tá? Deixam canais que são desnecessários na plataforma. Bem, Sabe o que eu enxergo, Rodrigo? Eu enxergo uma coisa que hoje, um pouco mais resistente de toda a porrada que eu tomei nos últimos anos. Eu falo o seguinte para todas as pessoas que eu convivo, que trabalham com YouTube e com essa plataforma, que é o seguinte: trabalhe com a internet, mas não viva a internet. Porque vai chegar um momento que a internet vai ser a corda do seu pescoço. concordo. Então, posta o vídeo, faz o vídeo, posta o vídeo, responde os 30, 40 comentários, tchau. Vai ler um livro, vai sair para tomar um sorvete, vai jogar um videogame, mas não fica ali. E o meu problema foi esse. Eu consumi muito. Eu acredito que antes mesmo de eu chegar ao conteúdo de câmera, né, que a gente chama do Ouija, que a gente chama das casas e tudo mais, eu explorei tudo que tinha pra explorar de doentio na internet em relação a conteúdo de terror. Entendeu? Então eu entrei na Deep Web, eu fiz vídeos da Deep Web, eu fiz denúncias de coisa da Deep Web. Só que chegou um momento ali que aquilo ali já não era mais pra mim. Eu queria ver eu queria ver o cão. Queria enfrentar, queria falar, quero ir pro mundo, quero sair. Bem, tô contigo. Saí. E foi quando eu fiz o último vídeo de Ouija, que eu não sei se você analisou esse. O meu último. Que foi o do anjo. Não. Esse vídeo de Ouija foi o meu sinal de Deus, ou de sei lá o que existe, energia, não sei, pra parar. Pare, irmão, que vai dar merda. Nesse vídeo, eu senti uma paz que eu nunca tinha sentido na minha vida, fazendo Ouija. Cara, que sensação gostosa. Parecia, sei lá, parecia que eu tinha feito a melhor transa da minha vida e eu tava no céu. Eu tava relaxado, eu tava tranquilo, em paz. E aí eu recebi uma notícia. Tome muito cuidado que tempos difíceis virão. Isso foi 4 meses antes de chegar o Covid. E foi um negócio que ninguém previu, né, Ambu? Ninguém. Não tinha nem a primeira notícia do Covid, entendeu? E falou assim, eu acho que no vídeo eu falo exatamente isso. Tome cuidado que tempos difíceis virão para a humanidade. Ponto. Foi isso que saiu naquele Ouija. Foi uma época muito dura. Realmente, assim, tá sendo um ano bem complicado para todo mundo por causa disso. Muita loucura.
Muita loucura. Tá Mas sendo... É um ano difícil, né? é um ano difícil. Assim, eu trato pessoas por meio de técnicas alternativas já há quase 20 anos. Sim. E de todas as enfermidades, eu trabalhei junto com médicos, psicólogos e psiquiatras, médicos do Hospital São Luís, que me traziam pacientes para complementar o tratamento tradicional. Cara, é absurdo o que a gente está vendo de coisas de depressão, vícios, drogas. Tá aparecendo pessoas assim que não sabem lidar com essa situação e assusta, porque a gente vê potenciais, assim, pessoas que são muito boas, talentos muito bons sendo jogados assim de lado por causa disso, caindo nas drogas, em vícios, depressão, sabe? Pessoas que estavam com uma vida totalmente plena, Sim. de repente virou completamente, e a gente está segurando a barra de uma galera, tentando ajudar quem a gente pode. E claramente, vamos dizer assim, o boom do canal também atrapalhou um pouco toda essa linha de atendimentos, porque a gente estava mantendo uma linha legal. Agora a gente tem uns 14 mil e-mails para responder, para você ter uma ideia. Eu sei. Que vai de tudo, cara. Desde cara que perdeu a chave do carro, querendo saber onde tá e me perguntando. É sério, cara. Cara que perdeu o gato, quer saber onde que tá. Não tem como, cara, saber. Até doenças como Covid para tratamento, tá? Sim. Tem. Então a gente está vendo o outro lado da moeda. Ainda bem que a gente tem um alicerce budista bem forte, porque a gente trabalha essa compaixão de uma maneira mais dedicada às pessoas. A gente corre para poder se desdobrar e fica até 5 horas da manhã atendendo as pessoas. Vídeos correndo junto e os atendimentos correndo junto. Eu tenho vídeo hoje até fevereiro, para você ter uma ideia, publicado já no canal, Sim. tá? Então eu gravo antes, cerca de 40 dias antes, às vezes até 2 meses antes da publicação, para poder ter mais tempo para poder ajudar as pessoas. Mas aquilo que você falou é verdade. A gente tem que viver menos a internet. Quando aconteceu essa onda de ódio com relação à minha pessoa, porque muitos canais pegaram o vídeo do Flow e foram tentar me atacar de uma maneira covarde, É isso que é o sabe? problema. Teve teólogo que quis rebater minhas argumentações, sendo que, pô, eu fui pegar história, não peguei teologia. Minha Sim. mulher é teóloga, ela é teóloga formada, quer dizer, eu tenho um respaldo para poder tratar esses assuntos. E o cara veio atropelando. Tem gente que fala que eu faço leitura fria, leitura quente, leitura morna, o que for. Cara, eu não faço nenhuma leitura fria, entendeu? E aí tá essa discussão. E uma das decisões que eu quase tomei é destruir completamente todos os comentários. Apagar tudo, Sim. tudo. Sabe? Deixar sem nenhum comentário todos os vídeos e fazer só um negócio como se fosse um vlog. Você publica o vídeo e acabou, sem comentário. Quase fiz isso, amor. Quase. Tá? Pensei muito em bloquear todos os comentários e ficar realmente nessa de publiquei o vídeo e vou fazer outras coisas. Porque você fica nesse mar de sentimentos bons e ruins que você se assusta. Isso aqui que eu acho que é o maior problema, principalmente quando a gente fala de você em si, é que você trouxe algo novo. E tudo que é novo as pessoas têm medo. Entendeu? O preconceito, ele é medo, ele é ignorância, ele é a falta do conhecimento. Então é igual eu falo, a pessoa discordar, tudo bem. Você falar assim, olha tal, não. Beleza. Mas o problema é que a internet, ela não quer discordar, porque discordar não dá visualização, Rodrigo. Se eu virar, se eu virar para você aqui agora e falar assim, Rodrigo, não concordo. Isso não dá visualização. Agora, se eu começar a te provocar, se eu começar a te alfinetar, se eu começar a fazer você perder o controle, isso dá dinheiro. Isso dá divulgação. E é isso que a internet quer. Entendeu? As pessoas querem isso. As pessoas gostam de assistir isso. Tanto que se eu colocar aqui o título desse vídeo como Eu brigando com o Rodrigo Spookhouse, 1 milhão de visualizações. Agora, uma conversa com o Rodrigo, 10 mil visualizações. Por quê? Porque as pessoas querem isso. E essa é uma coisa, essa é uma peregrinação, que eu até brinco, eu até chamo esse nome, que você vai passar muito dentro da internet, porque as pessoas vão te bater demais ainda. Entendeu? Bom. E assim, é complicado, Ambu, porque a gente teve que processar algumas pessoas, cara. Sabe o que é Sim. isso?
ligar para um advogado e falar, foi ameaçado de morte. O Isso não cara me mandou uma existe. ameaça de morte, cara, por e-mail, deixando claro que ia me matar. Você fala, meu, o que eu fiz? Eu existo. O cara quer destruir a minha existência. É loucura isso. E aí gera um pouco de medo pra gente poder sair, pra gente poder comer alguma coisa, porque você não sabe onde vai vir a paulada, sabe? E tivemos que entrar com ação judicial contra algumas pessoas. E canais grandes também acabaram rodando, porque Uhum. propagam o ódio. E Rodrigo, de todo o coração do mundo, eu vou falar isso porque eu quase fui um dos que rodaram por causa da internet. Eu falo pra todo mundo, tenha medo mesmo. Entendeu? Tenha medo mesmo. Não acha que, que tá seguro, porque não tá, irmão. Aconteceram 3 coisas comigo em 9 anos de trabalho, que são coisas que mudaram a minha vida e toda a vida da família. Hoje eu não coloco os meus filhos na internet mais. Hoje ninguém sabe onde os meus filhos estudam e se descobrem eu tiro. Eu tiro, eu não deixo. E eu vou te explicar o porquê, cara. Primeiro foi no Rio de Janeiro, um evento no Rio de Janeiro que eu fui fazer. Tinha um menino de 14 anos, menino magrinho, cara, pequenininho, uma criancinha, irmão. Chegou em mim e falou assim: Oi, Ambu, posso tirar uma foto? Claro, vem cá e tal. Ele falou assim no meu ouvido: e se eu tiver uma faca, enfiar ela agora em você e te matar? Na hora que esse menino falou isso, eu dei um empurrão nele e chamei o segurança. Ele tava com canivete. Outra foi eu quase apanhar no shopping por um pai, entendeu? E outra, que aconteceu em 2015, quando eu fazia vídeo de crimes, eu fazia casos criminais, eu sempre fui apaixonado em fazer esse tipo de documento. Eu sempre brinco que eu trabalhei com tudo de terror. Tudo, É tudo. verdade. Eu peguei tudo. E foi quando um cara mandou uma foto no e-mail meu com uma mulher com a cabeça arrancada e ele segurando a cabeça e falando: a próxima é a sua esposa. Então, assim, foi quando eu aprendi que nós temos que ter medo da internet. E eu falo, processa sem dó, Rodrigo. Desde que vira É, intolerância religiosa, é processo. Discordar é uma coisa, intolerância é outra. entendeu? E eu descobri que tinha um cara que contratou um pistoleiro pra me matar. Cara, só porque eu falei que certas práticas de amarração amorosa não funcionam. Aí o cara ficou puto e contratou um pistoleiro pra me matar. Porra, quer dizer, amarração amorosa não é nem religião. Se eu falasse pra você coisas sobre o judaísmo e o cristianismo, beleza. Sim. Agora, amarração amorosa não é religião. Isso aí é uma prática indevida que as pessoas utilizam achando que funciona. Eu brinco nos vídeos, falo, olha, se a amarração amorosa funcionasse, a Xuxa seria a mulher que ia ter mais homens e maridos na face da terra, cara. Verdade. Todo mundo queria namorar a Xuxa. Se é que não Verdade. quer ainda, entende? Mas ninguém nunca pegou a Xuxa. Fizeram milhões de amarrações para ela. Sim. Mataram uma fazenda de animais. Ninguém pegou. Então, assim, são práticas que são questionáveis, porque vem de uma crendice popular. E aí a gente abre a ideia da crendice popular para ver como funciona. O cara ficou puto, cara. Mandou e-mail falando que ia me matar e tal. Fui na delegacia, fiz boletim de ocorrência e processei. Civil e criminal. Sim. E é ruim, porque você precisa usar a lei para ter o seu direito religioso preservado. É surreal, cara. É surreal. E a gente acaba ficando recluso. A gente acaba. É uma coisa que eu brinco muito, que desde que eu trabalhei com o YouTube, a minha casa é minha casa barra prisão. Isso aqui se É, torna uma prisão nossa. Sabe? é. É E uma. assim, eu gravo constantemente, tem vídeos de 1 hora tal, então eu fico trancado no quarto aqui gravando, e quando dou a respirada falando, vamos sair para jantar, a gente fica com esse medo, sabe? E fica olhando para tudo que é lado. De novo, eu não sou um youtuber. Eu posso ser um cara esquisito, mas youtuber para você tirar foto, eu falo, cara, é sério que você quer uma foto minha? Tem certeza? Tem cara mais legal para você tirar foto? Por que eu? E aí acontece. De vez em quando pega, tá? Mas eu não sei até onde vai isso, Ambu. Não sei até onde vai. Como eu te falei, ano que vem a gente
mudou muito a ideia de caminhado, então a gente não vai para televisão, não vou Sim. levar o Spook Houses para TV. Tem muita gente já olhando o canal para levar, mas eu falei, cara, se eu entrar na TV, vou arrumar briga com os videntes que são contratados pelas emissoras. E aí é uma briga muito grande. Então eu prefiro ficar no YouTube e no trabalho de formiguinha, que é o que as pessoas geralmente falam. Olha, o Spook pode te ajudar nisso, talvez naquilo, e do que me expor a uma mídia grotesca, entende? Spook, Diga. você não tem medo de... É uma coisa que eu até um dia eu vou chamar metaforando pra cá. Porque assim, eu vejo que agora nós temos duas grandes referências do público, é o seguinte. Primeira coisa, uma pessoa tá gripada, tá com depressão, tá com dor de cabeça, tá qualquer coisa. Pô, mano, chama o Spook pra ver o que é. A segunda, desse jeito os comentários. O segundo, a pessoa mente, pô, chama o metaforando pra ver o que é. Você não tem medo desse poder que o público tá dando? Como assim esse poder? Deixa eu tentar elaborar melhor a pergunta pra ver se consigo ser mais esclarecido. Você não tem medo da referência que você tá se tornando? Então, eu sou o primeiro a falar que isso não é verdade. Porque eu sempre falo, a pessoa chega para mim e fala, estou com dor nas costas. Eu falo, vá ao médico. A Sim. pessoa fala, porra, mas por quê? Eu falo, porque eu preciso de um laudo médico para ter certeza do que eu estou lidando. Sim. Se não é uma enfermidade física, emocional, mental, aí sim eu entro na história. Enquanto for uma enfermidade física, emocional e mental, vá ao médico, pegue os exames e aí você me traga os exames. Porque as terapias que a gente trabalha, que são terapias que têm alicerce dentro do budismo, obviamente o tibetano, a medicina tradicional chinesa e técnicas das Filipinas, ela vai trabalhar problemas físicos, vai trabalhar problemas emocionais e mentais. O lado espiritual é uma outra ideia que a gente também aborda. Mas tudo é complementar. Eu mesmo já falei com o Vitor, a minha esposa adora ele e ela conversa sempre com o Vitor do Metaforando. Ele fala, cara, eu gosto muito do seu canal, eu não tenho nem o que falar sobre você. Porque o que eu vou falar? Tem um cara olhando o espírito. Exatamente, né? 14, a expressão facial dele diz, ele viu algo, pronto, acabou. Eu tenho uma playlist chamada Spook Murder Houses, onde eu analiso crimes. Sim. Então eu entrei nessa onda de crimes para ver se realmente foi o cão que botou para nós beber. Ou seja, se é realmente uma influência espiritual que leva o cara a pegar uma arma e matar uma pessoa. Ambu, até agora eu não vi um crime cometido por um obsessor. Sim. Não vi. Então, assim, os crimes, eles ocorrem porque a pessoa se convence que deve matar alguém ou que deve fazer algo. É a sua própria intenção, sua própria forma de pensamento. Raramente acontece da pessoa ter um obsessor. Então, aconteceu numa cena de um estupro que aconteceu lá no México, onde tinha um obsessor de cocaína no quarto onde a mulher foi violentada. Aí eu falo, quem é culpado é um cara que é usuário de cocaína, estava usando cocaína. Prenderam um moleque, era um moleque de 18 anos que cometeu o crime e que estava sobre o uso da droga. Sim. Ele afirmou, eu tinha cheirado cocaína e cometi o crime. Foi o obsessor que fez? Não. Foi o vício dele que abriu margem para uma violência e o obsessor só estava acompanhando ele. Então, assim, a gente culpa o mundo espiritual por muitas coisas, mas esquece que nós somos a causa do mundo espiritual. Verdade. O mundo espiritual vem de nós. Nossos pensamentos, nossas atitudes e nossas ações. Se nós tivéssemos ações nobres, o mundo espiritual não teria reflexos tão agressivos em termos de obsessores, formas de pensamento ou criaturas que pudessem realmente assustar os nossos filhos. Nós teríamos uma vida muito mais honesta e uma espiritualidade mais leve. Verdade. Então, a espiritualidade é só um reflexo de quem nós somos. Isso é uma grande verdade, isso que você falou agora. É uma coisa que eu até brinco muito com... Eu tenho um amigo que tudo pra ele era culpa do diabo. Ele era muito da igreja, tudo pra ele era culpa do diabo. Aí um dia eu virei pra ele e falei assim, irmão, eu acho que o diabo agora tá de boa, lá no lugar dele, tranquilão, cutucando ali alguém com o tridente deles, dando as risadas e tal, e não tá nem pra você que é um fudido.
Foi pra ele. Foi pra ele. Então por que, que o diabo não tá ali não pegou o George W. Bush e mandou soltar uma bomba atômica e matar todo mundo? Falei, irmão, a culpa é tua. É você que faz as merdas, você que faz sua cagada e bota a culpa nos outros. Eu falo sempre, eu falo muito isso, sabe? E você falou aí no uso de droga. O uso de droga é uma coisa que esteve presente muito na minha família por causa da minha mãe, né? Minha mãe, ela era traficante usuária. E eu sempre falo muito para as pessoas sobre droga. As pessoas sempre viram para mim, Ambu, você usa droga e tal? Eu falo, não tenho interesse na droga. Porque eu vi o que a droga fez. Você fala muito isso para as pessoas, eu vi o que a droga fez. As pessoas falam assim, mas e a maconha e tal? Eu falo, a maconha já é diferente, eu até brinco que a maconha não é droga. Eu prefiro um maconheiro do meu lado do que um bêbado deixando no meu saco. Porque o maconheiro, ele vai comer, vai dormir, vai ficar ali tranquilo na dele, bobeando, dando risada, e o bêbado vai espancar a família toda, vai fazer alguma merda. Então, assim, aí isso que você falou da cocaína é muito engraçado, porque eu tive a consciência disso, foi uma vez que a minha mãe, ela acabou usando demais cocaína, e ela me espancou. Isso eu tinha uns 10, 11 anos de idade. E aí, no outro dia, pediu desculpa, pelo amor de Deus, desculpa, não sei o que aconteceu, foi o diabo. Eu falei, não. Falei pra ela, foi você. Falei pra ela, foi você. Foi o seu vício, foi as suas coisas. E eu queria te perguntar, Rodrigo, nesses tratamentos, nessa caminhada sua, o que você viu que você pela primeira vez falou assim, eu tô entrando numa alçada que eu não consigo? Chama-se YouTube. Sempre quando eu entrava em certas situações que eu não sabia lidar, eu voltava para casa e buscava informações. Sim. A gente não nasce sabendo. Não tem como nascer sabendo. Eu sempre tive os problemas espirituais desde os 6 anos de idade, mas a minha consciência espiritual ela só foi formada com 15, 16 anos, onde eu comecei a buscar respostas palpáveis e não achismos. Sim. Eu detesto achismo. Também. Então, eu fui para o centro espírita, comecei a frequentar o espiritismo tradicional de Allan Kardec, e quando eu vi que as respostas eram completamente vagas, eu falei, acabou para mim. Fui para a Umbanda. Fiquei 10 anos como médium de incorporação na Umbanda. Achava incrível. Mas, de novo, não tinham respostas. Bati na porta de um babalorixá africano. O senhor pode me ensinar sobre os ritos africanos? Claro. Quando chegou na hora dele fazer todo o processo de Ifá e fazer toda a cerimônia, fazer sacrifício de animais, eu pulei fora. Eu falei, eu não quero isso para mim. Eu não quero ficar com karma de que eu matei um animal para um sacrifício. Sim. De algo que eu não precisava. Aí fui para as ordens esotéricas, Rosa Cruz, Martinismo, Sociedade das Ciências Antigas. A maçonaria me entrou em contato, pediu para virar maçom, mas eu não quis porque o passe era muito caro para entrar. Uhum. Então você pagava muito alto. Aí quando eu me encontrei no budismo tibetano, eu falei, aqui tem as respostas para todo e qualquer tipo de ignorância que eu venha a ter. E o budismo tibetano, ele tem cerimônia para os mortos, ele tem o conhecimento sobre as práticas dos mortos, ele identifica os seres, tá? Sim. Eu tenho aqui até em cima da minha mesa uma prática para oferenda de torma para espíritos do budismo tibetano, entendeu? Sim. Então ele traz aqui, tá? Aqui, ó. Tô vendo. É que eu tô com outro monitor aqui. Não, tranquilo, só para te mostrar, entendeu? Sim. São práticas interessantes, oferenda de incenso para espíritos. Então ele traz o conhecimento de entidades do mundo espiritual, que eu falei, porra, aqui eu tenho coisas palpáveis, de 2.500 anos, que vão me dar um alicerce muito grande. Então eu sempre fui atrás de respostas, Ambo. Eu nunca aceitei uma única verdade. Sim. Eu sempre fui atrás de outras verdades que poderiam realmente me dar uma razão. E quando eu entro na casa das pessoas, aí o bicho pega, Ambo. Porque você vê a espiritualidade real. O que afeta um ser humano? A gente chega na casa de uma pessoa com câmera, né, pedindo permissão, o direito de imagem, para colocar no canal como um exemplo. E aí chega lá brincando, a pessoa olha pra minha cara e fala, você tá rindo por quê? A pessoa que dorme naquele quarto se matou ontem. Aí você fala, porra, agora a gente tá falando de uma espiritualidade real. O que será que tem no quarto dessa pessoa que se matou? Sim. E aí eu fui trazendo o conhecimento pro canal. Todas as experiências que eu fui passando e fui adquirindo em vídeo.
tem coisas que eu ainda não tenho resposta. Mas se você me perguntar qual é o ser que eu tenho mais medo hoje em dia, é o ser humano. Esse é realmente o ser que eu tenho mais medo, Ambu. Você pode me trazer o demônio que for na minha frente. Vai ser hilário o bate-papo. E eu posso ter certeza, ele vai te respeitar mais que um ser humano. Verdade. O mundo espiritual, cara, uma coisa que eu sempre aprendi, ele quando te reconhece como uma pessoa que tem a capacidade de intervir, ele te respeita. Ele te respeita. Vem cá dar oi pro Ambu, vem. Aqui, ó. Oi, Ambu. Oh, o meu também é da mesma raça. Quem é que tá ali? Cassinha. Essa aqui é a Lilith. Lilith, bonita demais. Lilith é a Lilu. Né, Lilith? Tá gorda que nem o pai. Eu também tenho uma dessa, a minha é pretinha. Eu gosto bastante. Ela raramente vê, Ambu. Mas quando ela vê, eu sei que o bicho pegou. Ela é o alarme. O clone veio jogar o Ouija aqui na semana passada, né? Tô em São Paulo, tal, vou lá no Christian Figueiredo, a gente vai gravar. Aí depois ele falou, pô, vamos na tua casa gravar o Ouija. Eu falei, o quê? Dobradinha, cara? Porra. Aí ele foi no dia seguinte, ele apareceu aqui. A gente tava jogando e o clone falou, eu tô com uma percepção na porta de entrada da sua casa. Quando eu olho, ela tava olhando pra porta. Você sabe que eu e o clone a gente tem um problema com o outro, né? Não sei se ele chegou a comentar sobre isso, mas eu e o clone a gente tem um certo problema. Não, cara, eu não sei. Cara, é o seguinte, até querendo ou não, um dia eu ia ter que tocar nesse assunto, porque esse é um assunto que é tipo Paulo Freire, pra onde eu vou eu me encontro, tipo isso. Vira e mexe eu tenho que falar sobre esse assunto aí, que não tem como. O clone, cara, ele é um cara que eu respeito, ele, entendeu? Apesar de não concordar com alguns caminhos que ele seguiu dentro da plataforma, como o vídeo do suicídio, que eu critiquei duramente aquilo, porque eu tenho, eu assim, jogando aberto, sem demagogia, porque eu não tenho mais paciência pra ser demagogo mais dentro da internet, entendeu? Eu não consigo mais ficar botando pano quente pras coisas. Eu e o clone, ele começou a produzir o conteúdo dele, e o conteúdo dele é um pouco puxado dos antigos Desafiando o Medo que eu fazia, que era as creepypastas, nada autoral meu, até aí beleza. Mas um dia o clone meio que me alfinetou no Twitter. Falou tipo assim, vou fazer uma live do terror de verdade, porque essas lives de terror do YouTube estão sendo muito fraquinhas. Alguma coisa assim, muito tediosas. E aí, quem faz live de terror? Eu. Obviamente não era pra nenhuma outra pessoa. E aí eu respondi, pô, não tem necessidade disso, de provocar. Porque o clone na época estava crescendo muito e eu já estava entrando no meu declínio. Entendeu? A gente até ia envolver alguns projetos juntos, mas acabou que teve uma discussão e eu apelei, falei, não quero mais saber dessa porra e fiz o que eu faço de melhor quando eu tenho um conflito. Eu não quero continuar o conflito, eu vou sair dele e ficar na minha. E ponto, foi o que eu fiz. O meu problema com o clone foi que durante muito tempo o clone alegou que muitas das coisas que ele fazia era real, sendo que era para entretenimento. Depois de um bom tempo, quando ele começou realmente a fazer coisas que tinham um certo fundamento, foi quando as coisas começaram a se tornar mais reais. Quando há um certo fundamento. Mas no início era o puro entretenimento. E o mesmo problema que você teve com o Renato é o que eu tive também. Porque eu falo assim, ó, vocês, por exemplo, igual meus curta-metragem, tá escrito em caps lock, curta-metragem. Então aquilo ali é um curta-metragem. Ponto. Não tem intenção nenhuma de ser real. Tanto que até debocho muito nos curtas-metragens e tudo mais. Agora, quando eu falo jogando Ouija, sou eu sentado com Ouija. O que acontecer vai acontecer, o que tiver que brincar vai brincar. Beleza. Então o meu problema com o clone foi que durante muito tempo, assim como eu também tive esse problema com o Renato, falava que algo era real, sendo que era entretenimento. E qual que é o problema disso? Claro que eu não tenho nada a ver com o conteúdo dos outros, sempre deixo isso bem claro. Mas qual que para mim era o problema disso? Que chega um momento em que a gente começa a pegar um assunto muito sério, que é a espiritualidade, que é o conteúdo que você faz, por exemplo, é o conteúdo que outras pessoas fazem, e a gente começa a transformar aquilo como se fosse aquela coisa de Hollywood, entendeu? Vira banal. Vira banal. E a partir do momento que vira banal,
a gente acaba deixando um assunto que é um assunto sério para alguns, para outros é deboche e tudo mais. Então, hoje eu tenho algum problema com o clone, o Ricardo? Não. Mas o Ricardo de 2 anos atrás tinha. Hoje não. Hoje eu entendo que hoje ele deve ter alcançado um amadurecimento muito maior em relação ao sobrenatural. Porque a gente começa como deboche, como brincadeira. Eu, pelo menos, comecei como uma brincadeira. Igual eu te falei, eu comecei para ver se eu ia ver o cão. Até o dia que o cão veio. Até o dia que eu senti alguma coisa. E aí, nesse dia, eu sentei minha bunda e estudei. Comprei livros, procurei conteúdo e estudei para entender o que eu estava lidando e como aquilo não podia vir para minha casa. Entendeu? Sim. O clone mudou bastante. Ele teve problemas sérios por causa desse entretenimento. Sim. De novo, as pessoas não sabem o que acontece em off. Sim. Então, quando ele desliga a câmera, as energias ficam. E aí ele me ligava às 3 horas da manhã falando: pô, você me ajuda? Deu meleca aqui em casa, eu não sei o que está acontecendo, não estou bem. E aí a gente começou a conversar sério sobre essas posturas, sobre o que é espiritualidade. Então, o clone começou a ver uma espiritualidade mais palpável e que realmente estava afetando ele. E aí ele começou a maneirar um pouco. Ele teve um frenesi nessa época de sempre fazer brincadeiras, testes e tudo o mais. Ouija no corpo da namorada, o Ouija em tal lugar, entendeu? Tem coisas que eu nem vi esse Ouija do corpo da namorada por respeito à namorada dele, porque realmente não ia agregar nada, porque não é o procedimento, vamos dizer assim, uma cerimônia mais correta. Então eu nem vi. Eu vejo geralmente quando ele me manda a mensagem falando: cara, esse último vídeo aqui deu algo errado, você pode ver o que aconteceu? E agora a gente está fazendo o Ouija Live. Então o que acontece? Ele me liga a câmera e fala: cara, eu quero que você mostre para mim o que está acontecendo quando eu faço o Ouija. Isso aconteceu com o Christian. A gente fez na casa do Christian e realmente a Azul, a esposa do Christian, percebeu. Sim. A Manu, que é a diretora dele lá, também teve reações. Então eles percebem a consciência. Fala: cara, eu não posso mais brincar aqui. Eu tenho que ter respeito pelos mortos e eu tenho que ter respeito por uma forma de comunicação que não é tão assertiva quanto as pessoas pensam. Verdade. É arriscado. Elas vão levar a meleca para casa. Antigamente, quando a gente fazia brincadeira de Copa há 10 anos atrás, ou há 20 anos atrás, porra, a gente tava andando num mar que a gente não tinha a menor noção, era uma ponta de um iceberg. E hoje a espiritualidade é escancarada. Você vai no centro espírita, as literaturas que você tem são extremamente abrangentes. Sim. E você fala: eu acho que eu fiz alguma meleca. A gente brincava do copo e ia para casa zoar, falava: tá, foi, acabou, minha vida não vai mudar por causa disso. Hoje a gente sabe que pode mudar. Pode. E eu sempre falo para as crianças, para os adolescentes, não mexerem com o desconhecido. Vai estudar, vai ter uma vida normal, sabe? Quer entrar na espiritualidade? Entra com sabedoria. Vai no centro espírita, faz passo a passo, faz uma educação espiritual dedicada àquilo. E não banalizada. Porque senão você vai prostituir as crenças. E a gente está cansado disso. Prostituição da crença é algo que eu não gosto. Eu também não. Eu acho ofensivo. O cara me manda um e-mail: me ensina uma técnica budista de meditação. Vá no templo budista e peça pro lama. Sim. Por que eu tenho que te ensinar? Entende? Então a gente se limitou a até onde podemos ensinar pessoas. Eu acredito que a melhor vivência é dar cara para bater, entrar no templo e falar: eu quero entender o que vocês fazem. E pronto, acabou. É assim que funciona. Mas tudo encontra-se na internet hoje, né, cara? Tudo. Eu acho que é por isso que hoje, Rodrigo, eu mudei muito o Amboplay, sabe? Eu vou te falar a verdade. O primeiro curta-metragem meu, O Homem da Meia-Noite, foi sem pretensão de nada. Peguei minha câmera, a esposa vazou, gravei e tal. Aí um editor meu, que era o apelido dele era Ovo Ácido, ele me ligou umas 2 horas da manhã: Ricardo, eu tô tremendo inteiro. Eu falei: que foi, mano? Tu editou esse vídeo antes de me mandar? Eu falei: não, porra, eu tô te pago pra isso. Você é meu editor, eu não vou editar vídeo pra você. Por que tem 2 olhos vermelhos nesse frame?
Eu falei, nah, para com essa porra, mentira. Falei, pô, tu tá querendo me fuder, cara, tá querendo me zoar e tal. Você quer que eu te deixe mais assustado, Ambu? Quero. Sabe quais são os obsessores que possuem olhos vermelhos? Não, De cocaína. olha aí. De todos os lugares que eu fui, inclusive as clínicas psiquiátricas que eu limpei e tratei, todos os obsessores relacionados à cocaína possuem olhos vermelhos de raiva, de fúria. Eles são estranhos, cara. Eles são densos, eles são largos. São de cocaína, cara. Pra você ver. E ele me mandou isso foi em 2016. A minha câmera, até pegar ela aqui, pra galera entender como funcionava. Essa câmera eu ganhei do YouTube. O próprio YouTube me deu essa câmera muito antiga. Foi com essa câmera que eu gravei. E aí ele me ligou, porra, tem 2 olhos vermelhos aí, e é isso. Falei, não, é mentira tua, ele não é. Tanto que se você for lá no vídeo, você vê os 2 olhos vermelhos, acho que é um dos comentários mais votados. Aí eu percebi que naquele curta-metragem meu tinha uma coisa errada. Tá, primeira vez que eu fiz tal, deu uma coisa errada. Aí eu fiz o segundo, que chama A Entidade, que é um ritual de invocação. Esse eu ganhei um prêmio por esse curta-metragem. Eu entrei na competição de curta-metragem de found footage, que é aquelas fitas que a gente encontra, né? E eu tinha que produzir em 24 horas esse curta-metragem e enviar, renderizar para poder participar desse concurso. Fiz. E nisso eu usei um brinquedo do meu filho, que é o leãozinho. Essa história é massa. E aí tal, não sei o que lá e tal, o vidro quebra, tudo encenação, né? Curta-metragem bem grande, igual eu falo, quando é real, quando é curta, é curta. Curta, pá, os espelhos, pá, o ciclo de invocação e não sei o que. Só que no final, a gente amarra um nylon no leãozinho e puxa o leãozinho. E o leãozinho dá uma risada na hora, aquele brinquedo filho da puta. Esse brinquedinho filho da puta dá uma risada. Depois desse curta-metragem, eu juro por tudo que existe na face da Terra, já tem 6 anos desse brinquedo e esse brinquedo ainda ri sozinho à noite. Não tô brincando. Ele é um leãozinho da Fisher-Price que a criança utiliza para andar e engatinhar. É um leãozinho da Fisher-Price. Esse leãozinho até hoje não é pilha, não é bateria, não é nada. Esse filho da puta ainda me dá risada sozinho. Imagina, cara, você deve ter um ataque do coração vendo isso aí. Cara, e é uma risada bonitinha, quer dizer, ó. É uma risadinha de criança, sabe? E toca a musiquinha. E para. Você estará sendo possuído em 5? É isso, cara. 6 anos depois, aí foi quando eu comecei a perceber os sinais. Aí eu fui estudar. Sentei minha bunda, comprei uns livros e fui estudar e ver o que é. Então eu comecei a estudar, nunca aprofundei, estudei superficialmente tudo, nunca cheguei a aprofundar muito. E foi quando eu fui nas casas, que eu acho que foi até os vídeos que você reagiu. Foi quando eu fui nas casas. A primeira casa, pra mim, foi onde eu tive a prova de que existia alguma coisa de verdade. Falei assim, existe. Era a casa de magia negra, era uma casa abandonada, uma casa onde aconteceu um... Que tinha o quarto da magia negra. Isso, que era o quarto da criança que foi assassinada. Isso, eu lembro. E na hora que eu entrei lá, todas as câmeras com 100% de bateria, eu tenho 5 câmeras que eu utilizo para fazer externa, as câmeras foram de 100 para 40. A gente entrou, pum, caiu tudo. Aí eu falei, tem coisa errada aqui. O gravador começou a pegar vários chiados, várias interferências, e nunca pegou interferência, é profissional, custa caríssimo os equipamentos. Foi quando eu notei que tinha uma coisa errada. E quando eu cheguei no quarto da criança, eu juro por tudo que é mais sagrado, eu tinha vontade de me matar ali dentro. Minha vontade era essa, de me matar ali dentro. Porque eu me sentia tão oprimido, Rodrigo, tão pequeno, tão miserável dentro daquele lugar. Então, isso foi a mesma coisa que a gente comprovou quando fomos numa casa chamada Casa do Suicídio. Não era o quarto do pânico. Que tinha uma pessoa que se matou no quarto. A energia estava lá e a pessoa estava lá, amor. Sim. Então, eu entrei, na hora que eu entro no quarto e vejo a pessoa lá, sentada na cama, normal, cara, sentada assim, olhando pro chão. Eu viro pra cama e ele perguntou, quem é o próximo que quer se matar? Aí o dono da casa fala, minha ex-mulher. Dormiu aí e saiu falando que queria se matar do nada.
Então, assim, aquele vale dos suicidas acaba caindo, né, Sim. por água quando a gente pega um cara desse e fala: se existe o vale dos suicidas, por que existe um suicida aqui olhando para minha cara? E aí a gente descobre que não, que essas energias estão trafegando aí livremente. E o registro dessa energia é a última consciência que ele manteve. A gente está falando de consciência, mas a consciência dele, que foi a sua última, foi o suicídio, a sua última lembrança de vida, vibra. E aí, quando você entra num quarto que tem esse ser, ele se conecta a você, ele te induz a última percepção dele, que é o suicídio. Uhum. E você passa a acreditar que o suicídio é a melhor resposta. Sim. E aí a gente tem que aprender a lidar com essas situações. Entende? Então, quando a gente tem, vamos dizer assim, essas habilidades de clarividência, tem que escancarar para quando chegar numa casa de uma pessoa dessa, dar o seu melhor, cara. Sabe? Não deixar escapar nada. Tem que tentar explorar o máximo de informações, tem que trazer o máximo de percepções para que a pessoa realmente fale para você: estou querendo me matar. Isso aconteceu com a Leti do Gaules, a esposa do Gaules, que a gente acabou filmando na casa dele. Foi a mesma coisa. Ela estava com vontade de se matar. Eu só descobri quando eu vi o obsessor que estava no quarto dela. Que ela não tinha falado até então. Então, você imagina como fica a nossa mente quando vai na casa de uma pessoa, cara. Eu preciso pegar todas essas informações em questão de minutos. Sim. Senão, eu posso deixar alguma coisa escapar. É uma responsabilidade muito grande, né? Tá? E a gente fica aqui desesperado, cara, quando vem casos terminais. A gente quer fazer o máximo. E é complicado, porque de um lado vê canais querendo destruir nossa imagem. Sim. E de outro vê pessoas precisando da gente para poder sanar suas enfermidades ou auxiliá-los dentro do melhor caminho. Então, cara, a gente tá numa corda bamba, Bambu. Eu tô no cabo de guerra. É Vamos pro que verdade. lado, Bambu? É verdade. Mas é aquele negócio com grandes. Já dizia o vô do Peter. É o tio do É, Peter, né, cara? Grandes poderes, grandes responsabilidades. A é, gente. A partir do momento que a gente bota. É isso que eu até conversei com um amigo meu quando eu te vi no Flow, sabe? Não, quando eu te vi no Christian. Eu virei e falei: puta merda. Estão expondo o Spook pros tubarões. Foi a primeira coisa que eu falei quando eu te vi lá. Eu falei: estão jogando o Spook pros tubarões. Porque a partir do momento. É muito louco quando a gente sai da nossa bolha. Porque o YouTube mantém a gente numa bolha. Você tá numa bolha. Eu tô numa bolha minusculíssima. 2.000, 3.000 pessoas, que agora é minha bolha. Mas quando a gente tá na nossa bolha, a gente tá seguro. Os nossos comentários são seguros. O máximo ali vai ter um bestinha ali. Paulo seu cu, beleza. Fechou. Vai com Deus. Mas quando a gente é jogado pros tubarões, pro mar aberto, é quando a gente assusta. Então, quando eu tive lá no. Eu assisti todo o episódio. Eu tava trabalhando, editando um vídeo e ouvindo o seu episódio. Falei: caralho, como que vai ser isso agora? Porque agora jogaram ele. E agora todo mundo vai querer o Rodrigo. Porque o Rodrigo, ele é único. E tudo que é único espanta. E ao mesmo tempo as pessoas querem sugar isso. Entendeu? Aí eu te vi no Flow. Assisti o seu Flow inteiro. foi Passei. assustador, né? Foi assustador. Por quê? Porque ali no Flow, cara, é o ápice. O Flow hoje ele é o ápice da internet. Entendeu? Ele é o teto. Além daquilo, ele é só o Felipe Neto. Entendeu? Só se você for lá na casa do Felipe Neto. E olha lá que eu ainda acho que o Flow hoje, em questão de números e visibilidade, é maior do que tudo que a gente tem dentro da internet hoje. Se eu voltar com o cabelo colorido, você sabe que eu fui. Vai lá na Netoland lá, ver o que tá rolando. Então, assim, aí foi quando eu falei assim, cara, eu espero de coração, eu tenho uns amigos do Discord, que é o Fire, que já trabalhou comigo, o Style e tudo mais. Eu até conversei com ele o seguinte, cara, eu espero de coração que o Rodrigo esteja pronto pra enfrentar a tempestade que ele vai passar. Porque quando eu fui jogado aos Tubarões também, em 2015, foi quando eu peguei 1 milhão de inscritos em um ano. Olha que loucura, 1 milhão de inscritos em um ano há 4 anos atrás, 5 anos atrás. Bem rápido. Eu lembro, cara, que era assim, ó, 20 comentários, te amo, 100 comentários, filha da puta, onde você mora, eu vou te pegar, vou te matar, isso não existe, você é um arrombado, e acabou. Só que o que você faz é 10 vezes mais difícil do que eu.
Porque envolve uma coisa em que você consegue ajudar, entendeu? Em que você consegue iluminar. Então é isso que é o mais complexo. Quando eu vi você sendo exposto a tudo isso, eu falei, putz, se Deus quiser, ele vai passar por isso, ele vai conseguir alcançar mais pessoas e ajudar essas pessoas. Aí vieram 10 mil e-mails nesse dia. E esses 10 mil e-mails, obviamente tem pessoas que não entenderam nada, e tem pessoas com doenças terminais, câncer, leucemia, e que a gente teve que desdobrar para poder encontrar esses caras no meio de um mar de encontra meu gato, encontra meu cachorro, meu pai saiu para comprar cigarro, não voltou. Isso teve demais, cara. O Flow foi um bate-papo. Eu não sabia onde eu estava me envolvendo. Eu gostei do bate-papo dos dois. Sim. Era como se eu estivesse conversando com duas pessoas sobre religião, sobre o Spook Houses e tudo mais. Quando eu fui para casa é que eu me assustei. E aí é que veio a onda. O Mítico veio depois, pediu para a gente conversar com ele. Também vamos, não tem problema. Sim. E aí, por último, teve o Master Podcast do Vinheteiro. E com o Zé Graça. Que foi o mais leve de todos e foi o que a gente mais conseguiu abranger, mais conhecimento para as pessoas. Os dois primeiros, realmente, a gente estava numa situação de preciso passar o máximo de informação. Em 4 horas de flow, a gente não conseguiu passar tudo o que precisava. Isso que foi complicado. O do Christian, o Chris já tinha me testado antes, Ambu. Sim. O Chris, antes de me colocar na frente da câmera, ele falou, eu quero que você venha aqui em casa porque eu tenho um problema. Quem passou o contato tinha sido o Lucas Lira. Aí eu falei pro Chris, falei, o que acontece? Ele me explicou, eu fui até a casa dele, e ele falou, sem câmera, não vamos ligar nenhuma das câmeras, nem você nem eu. Uhum. Tá bom. Mostrei tudo o que acontecia na casa, ele se emocionou muito, tá? Ele chorou. E aí ele falou, tem um cara que eu confio a partir de então. Aí depois ele me chamou para gravar na casa dele, sobre as câmeras dele. Sim. Não foi aberto ao público tudo. Eu pedi para desligar a câmera em alguns momentos, muito pessoais e particulares, da família dele. Eu pedi. Eu fui ético e falei, aqui eu não quero que você filme. Que envolvia a família. Tudo bem. O Chris entendeu, cortamos essas partes, tudo mais. E aí ele me entrevistou. A partir daquele momento ele me chamou para falar no flow dele, lá no podcast dele, e falar, olha, agora a gente pode conversar com o público, porque eu sei quem você é. Então eu fui 2 vezes conversar com ele lá. E a última a gente fez o Ouija ao vivo, onde ele confiou em mim. Ele falou, confio em você. Tá? Então isso foi legal. Então foi um ganho de confiança. O Chris realmente confia em mim. Eu acho que o ápice realmente foi o flow do Monark e do Igor, que mexeu com o ego de muitas pessoas. Mexeu. E esse ego, quando a gente viu que bateu 3,4 milhões de visualizações e quase pegamos metaforando, os canais que foram lá e tiveram 300 mil, 400 mil views... Dói, claro. Muito, mas muito com ódio, mas muito. Teve dia que o cara, teve um teólogo que pegou o vídeo que veio bravejando. Sim. Eu passei o teclado para minha esposa, falei, fala com ele. Eu não vou falar. A minha esposa que tomou o partido e foi falar com o cara para acalmar o cara. Falou, o que tá acontecendo? Eu sou teóloga, e aí? Porque o cara tava querendo me matar, cara. E o cara é pastor. Rodrigo, o pior inimigo é o youtuber. Eu falo isso todos os dias para todo mundo. Porque eu andei entre os maiores, Rodrigo. Eu andei entre os maiores. 20, 40 milhões os caras estão hoje, 30 milhões, 15 milhões, 10 milhões. E o maior inimigo são esses, cara. Porque o youtuber, ele tem uma maldição que chama ego.
tá ligado? Então você vindo do nada, o Rodrigo que pega 10, 15 mil views, do nada aparecer, conquistar 4 milhões de pessoas, enquanto um cara que tá ali a vida inteira, olha eu aqui, ó, eu tenho uma vida pica pra caralho, ela é gostosona aqui do meu lado, eu como mulher, eu faço vídeo, eu jogo bola e tal. Isso dói, cara. Porque a única coisa que você tem pra apresentar é o conhecimento. E os caras não têm isso, os caras têm a imagem. Rodrigo, eu já sentei com um youtuber que no vídeo o cara. Porra, eu sou foda pra caralho. Você chega pra conversar, o cara parece uma pamonha. O cara não tem o que te falar. A única coisa pro cara que existe é mulher, é gostosa, é droga, é comida e exibir o que tem. Tá ligado? E aí a gente se assustou. Porque viu que realmente os caras estavam com o ego aflorado. E não querendo conversar, mas sim querendo destruir. E é isso que você falou, os canais crescem pela treta e não pelo compartilhamento de conhecimento. Exato. E a gente sempre buscou conversar com as pessoas. Eu sempre fui senta e vamos conversar, cara, qual que é o problema? O que eu te fiz? O que te deixou tão nervoso? Mas a pessoa não quer atender o telefone. Não quer. E isso impressiona. A pessoa não quer conversar, Então a gente vê que a índole da pessoa não é querer realmente chegar num comum acordo. É destruir a tua imagem publicamente. Sim. E isso não é pra mim. Isso não é pra mim. Meu trabalho é um trabalho tranquilo, não faço mal a ninguém, eu me divirto. Cara, tem canal americano, pra você ter uma ideia. Tem canal americano que veio conversar comigo. Porque eu peguei o vídeo do cara e fui falar. Aí o cara me respondeu falando, o que você falou no vídeo? Aí eu falei, vou te responder no próximo vídeo. Eu abro o vídeo em inglês falando pro cara. Falando, prezado fulano tal, eu trabalho com tal técnica, eu vou mostrar para as pessoas o que tem dentro do teu vídeo em termos de espiritualidade. O cara escreveu no box do vídeo falando, cara, amei, não entendi nada do português, mas entendi o que você faz, pode pegar à vontade meus vídeos. Sabe, quer dizer, a gente tem um grupo de youtubers que nos auxiliam dentro desse processo enorme. Tem youtuber no Japão, nos Estados Unidos, na Europa, tem gente espalhada no mundo que cede os direitos da imagem e fala, eu quero que você analise. Eu, às vezes manda direto, sabe? Nunca vi a pessoa. Você vai ver a pessoa tá com 7, 8 milhões de inscritos. Sim. Você fala, caracoles, 8 milhões? A pessoa manda o vídeo para você e fala, filmei aqui as catacumbas de Paris, você pode dar uma olhada? Você fala... Onde é que o cara tá, né? É o que eu vou fazer ano que vem, Rodrigo. Ano que vem, eu montei uma equipe. É meu último dinheiro o dinheiro que eu ganhei todo esse ano, porque eu não ganho mais dinheiro com o YouTube. O que eu ganho é o que paga minhas contas aqui de casa e só. O Ambuplay, se o Ambuplay tira R$1.500 por mês é muito. Essa é a verdade. Então ano que vem eu tô vendo se eu pego um investidor aí, eu vou fazer o Brasil inteiro em busca desses lugares. Entendeu? Eu vou fazer o Brasil inteiro. Já comprei os equipamentos, já era para ter acontecido esse ano, mas veio o Covid, né? Então eu fiquei preso dentro de casa, enfim. E eu vou fazer isso. E uma coisa que eu acho muito insano em relação a tudo que a gente vive dentro da internet, em relação a tudo que a gente vive hoje, é que, no seu caso, o que você fala, o conhecimento que você compartilha, liberta as pessoas de prisões mentais que ela tem em outras pessoas, entendeu? Por exemplo, é o que eu brinco de falsos profetas, né? O cara que utiliza a fé para acorrentar, para prender, para manipular. Então, quando você compartilha o seu conhecimento, você livra as pessoas dessas amarras. E é isso que te coloca em risco também. Eu dou o direito de dúvida. E quando eu gero o direito de dúvida sobre a ótica de diversas crenças, tem gente que não gosta não, cara. Tem gente que fica bem emputecido. E para isso existe a lei, né? Então, sim, assim, tenta ganhar em argumento, não em ad hominem. Sempre em ad hominem. É sempre aquele gordo escroto. Cara, porra. Eu já perdi quase 10 quilos, cara. Isso que eu reparei, você tá magrão, bicho, eu reparei. Tá afinando um pouquinho. Não, emagreceu o rosto pra caramba, que é o mais difícil. A ideia é chegar a 100 quilos e
Assim, eu tô indo pra academia por livre e espontânea pressão. Uhum. Tá igual eu. Chega uma hora que você fala, meu, eu queria ficar em casa fazendo outras coisas, estudando, tocando, fazendo. Não, vamos lá. Daí eu fico fritando na bicicleta durante 1 hora. E fico ali pingando, escutando música e vambora. Beleza, se isso aí vai me ajudar, força. Porque realmente, eu sou que nem o teu pai, cara. Na época eu fazia agachamento, botava 120 quilos de cada lado e mandava ver. Fazia leg press com 500 quilos unilateral. Puta Uma merda. perna. Eu quebrei a costela, eu trinquei 3 vezes. 3 vezes fazendo leg press. Olha que absurdo. Sim. As articulações já não estão respondendo mais. Você fala, É. porra, o que será? Né? É um animal. Eu levantava peso, literalmente. Então, assim, você fala, meu, eu ferrei o meu corpo na academia. Eu Meu, ferrei. meu pai tá até uma coisa engraçada que meu pai ele tá fazendo aquele abdominal com peso e ele tá achando que ele tem 20 anos. Moral da história, travou a coluna, tá com a virilha que não consegue mexer, tá andando igual velho. Falei pra ele, vai, você acha que você tá com 53, amigão? Falei, Cara. acabou, não tem mais corpo pra isso. Eu tô com Spook. 45, cara. Ah, não parece nunca, pelo amor de Deus. Que Eu tô isso? com 45 anos. Pra mim, Juro tu pra tinha você. uns 31, 32. Putz, grila, mano. 45. E aí, o que eu tô sentindo é agora, meu. As articulações estão começando a chiar. Eu preciso do WD-40, passar embaixo do braço, como desodorante. Pra ver se desenferruja. Rodrigo, nós estamos indo pra reta final do AmbuCast, onde eu vou fazer 3 perguntas e uma delas não sou eu quem faz. Uma delas quem vai fazer é o pessoal que é o nosso, que a gente chama de membro, né? Ou seja, membro do YouTube. A pergunta é do nosso primeiro membro, apoiador do nosso Dombocast, que é o Nicolai Rigino. Salve Ambu, salve Rodrigo, eu e minha irmã Daniela te acompanhamos há mais de 3 anos. Obrigado pelo seu trabalho sensacional, você e do Spook. Aqui vai a pergunta. O que você acha sobre a yoga e o Qigong e qual as melhores maneiras para começar as práticas? Obrigado, gosto muito do seu trabalho. Então vamos lá. A gente tem algumas armadilhas dentro do conceito de yoga brasileiro, Sim. tá? A gente tem uma popularização da yoga que não é muito legal. Você tem na Índia, você tem a Raja Yoga, Hatha Yoga, Kundalini Yoga, Tantric Yoga, Jnana Yoga e os grandes praticantes que são os Arhatas. Eu tive aula de Yoga Arhata, tá? Que são os caras que manipulam energia. A yoga por si só, a gente vai envelhecendo e o corpo não torna-se tão elástico e fácil da gente poder trabalhar. A gente vai trabalhar as práticas de pranayama e respiração. Então, o bom da yoga é você trabalhar o conceito dos nadis, dos canais, do fluxo de energia por meio dos pranayamas, que isso vai ser utilizado dentro do budismo e dentro de outras escolas místicas, e que ajudam bastante a desenvolver percepções, dependendo do tipo de técnica que você utiliza, para poder realmente ter certas percepções sensoriais mais aguçadas, tá? Sim. Vale a pena yoga? Sem dúvida nenhuma, claro que vale, mas cuidado com as escolas brasileiras de yoga que você escolhe. Tem muitos escândalos com escolas brasileiras, tá? Qigong, que é o Gikong que eles chamam, né, o famoso Qigong. Existem 2 tipos de Qigong. Um Qigong que é médico, utilizado nas escolas de medicina do Oriente, principalmente na escola tradicional das terapias chinesas, ou o Qigong que eles utilizam como uma forma de manipular a própria energia. Então, ou você utiliza para curar pessoas e tratar, ou você utiliza mesmo como um processo ligado à arte marcial. Para curar pessoas, você só consegue atender 2, 3 pessoas por dia, que você utiliza muito da sua energia para fazer isso, enquanto outras técnicas utilizam a energia do ambiente. E o Qigong para arte marcial, ele é espetacular, mas você tem que estar com o corpo de energia muito limpo. Se o seu corpo de energia estiver sujo, você vai ter síndromes. Por exemplo, síndrome de Kundalini é uma doença que acontece, que gera hipertensão, problema renal e até derrame, se você utilizar muita energia
e projetar muita energia sem ter todos os canais limpos, tá? Os dois são extremamente válidos como escola de aprendizagem a manipular a energia, mas é uma ponta de um iceberg. É só para conhecer e depois buscar outra forma de tratar pessoas. Mais alguma outra dessa? Foram essas duas só. Foi só essa. E agora a gente vai para as perguntas finais. São 3. A primeira pergunta é pessoal minha, tá? Você pode querer responder ela aqui ou depois, decisão Sem sua. problema. Aqui no, eu sempre falo que eu exponho tudo aqui no AmbuCast porque é como se aqui fosse o lugar que eu pudesse ser o Ricardo e não o Ambu. Entendeu? Tá Então bom. aqui eu sou o Ricardo. A primeira é: a minha mãe, ela vem pra perto de mim às vezes? Pelo que você viu já nos vídeos, por tudo. Eu sei que essa teria que ser uma análise mais profunda. Mas é porque aconteceu uma coisa pra eu poder te fazer essa pergunta que aconteceu no Natal do ano passado. Então, eu não sabia até onde eu poderia comentar sobre essas coisas particulares. À vontade. Tá. Sua mãe esteve presente em um momento da sua vida quando você estava gravando um vídeo? Sim. Foi num Ouija que você fez. Mas eu não falei. Eu comentei sobre uma mulher que estava se aproximando de você durante um jogo. Mas eu não disse quem era a mulher. Seu público sabia. Mas eu até então não sabia que você não tinha uma mãe, que a sua mãe tinha falecido. Eu não sabia. Eu fiquei sabendo depois. Quando o meu público falou que a sua mãe havia falecido. Ela estava naquele Ouija. Hoje ela te acompanha? Não. Hoje ela não te acompanha. Você não tem acesso mais à sua mãe. A consciência da sua mãe está sendo preparada para um processo de reencarnação. Ela precisa de paz. Mesmo você chamando, ela não se aproxima. Ela está sendo preparada para um processo. Ela provavelmente vai, junto com outras pessoas da família dela, ela vai aguardar para poder reencarnar, tá? Segunda pergunta. Como foi sua infância? Eu tive uma infância interessante. Meu pai, descendente de italiano, minha mãe dona de casa. Então, meu pai ia para fora trabalhar, minha mãe cuidava da casa. Eu morei durante 27 anos na mesma casa, cresci vendo espíritos. Aos 6 anos de idade, eu vi os obsessores que ficavam em volta do meu pai. Foram bem difíceis de se lidar, não foram seres tão fáceis assim. E junto com os obsessores da vizinhança. Eu morava perto de um hospital, então vira e mexe aparecia sempre um arrebentado dentro de casa. Então eu comecei a vê-los, mas a habilidade de ver, ela é por períodos. Então tem certos períodos que eu não via, tem certos períodos que eu via. Não via diretamente. Fui atropelado aos 14 anos de idade na porta de casa. Eu vi o túnel branco, entrei no túnel, encontrei a minha bisavó lá dentro. E a minha bisavó é uma pessoa que eu nunca tive contato nenhum na vida. Ela olhou pra minha cara e falou: desce porque não é a tua hora, Rô. Eu desci, eu acordei, não tinha acontecido nada comigo. E aquele foi o momento em que eu comecei a procurar respostas. A partir desse momento, dessa visão desse túnel, eu comecei a buscar conhecimento dentro de centros espíritas e tive início realmente a jornada espiritual. Mas assim, de novo, foi culpa do Rodrigo da vida passada. Aquele cara lá, sei lá o que ele aprontou comigo, que me deixou essa consciência de poder ver e ouvir com mais facilidade. E a terceira e última pergunta é uma pergunta que eu faço para todo mundo que vem aqui no AmbuCast, que era uma pergunta que o Abruhama fazia para os convidados dele no programa dele da TV Cultura, que é Rodrigo Spook House. O que é a vida?
Essa é uma pergunta muito ampla e muito legal, né? As pessoas me perguntam qual é o significado da vida. Eu falo 42. Ninguém entende. Mas quem assistiu o Guia dos Mochileiros da Galáxia sabe o que eu estou falando. Sim. Uma vez, estando do lado de uma lama, a lama Tsering, que teve todo o conhecimento do grande Tuco, o Shagdo Rinpoche, falava que o grande mistério da vida é como a gente sai dela. É saber morrer. A gente vive para saber morrer. Nós temos medo da morte, nós vivemos com medo da morte. Mas quando ela chega, você tem que estar preparado para enfrentá-la. O segredo da vida é exatamente lidar com a morte. É estranho, mas é real. Porque é o único futuro que nós vamos ter. E que nós não vamos saber escapar. O resto é simplesmente viver. Você vai viver com o seu caráter, com a sua essência, com aquilo que realmente você acredita dentro de um princípio de justiça. Você vai adquirir riqueza, vai adquirir filhos, uma família, uma casa, e ter a dignidade de existir como todo mundo tem o direito. Ser digno a uma vida digna. E ao final, você olhar para trás e falar: eu tive uma boa vida. Perdoo aqueles que me magoaram, perdoo os meus inimigos, perdoo aqueles que realmente me apunhalaram pelas costas ou aqueles que eram da minha família. Porque a partir de agora, minha consciência vai para um outro corpo. O segredo está em como você morre. Muito obrigado pela sua presença aqui no Ambucast. É um papo que eu queria já ter tido há muitos anos e finalmente saiu. Muito obrigado a você também que está nos ouvindo nas plataformas, seja no YouTube, no canal de cortes, seja no Spotify, no Deezer, no iTunes, em todos os lugares que a gente está aí, que o nosso amigo Juan coloca, que é o meu sócio fundador também do Ambucast. E todas as redes sociais do Rodrigo vão estar na descrição certinho para vocês. Muito obrigado também aos apoiadores, a quem faz o superchat, que ajuda a manter o nosso projeto descentralizado de algum investidor, para a gente poder abrir o papo sobre o que a gente quiser, sem censura ou amarras. Muito obrigado, Rodrigo. Eu que agradeço, Ambu. É uma honra conhecê-lo, sendo o Ricardo. E, cara, o que você precisar, você sabe que você pode contar comigo. Você sabe que você pode me chamar, pode me bipar. Se o seu público quiser mais um bate-papo com perguntas mais dedicadas ou perguntas exclusivas sobre espiritualidade, eu estou total à sua disposição, Ambu. Fechou. Muito obrigado e digo mesmo para você, viu, Rodrigo? Eu que agradeço. Obrigado. Um grande abraço para vocês e tenham uma ótima noite.